Vou voltar agora ao nosso quintal e falar justamente de uma situação que gerou bastante discussão nesta semana, que foi o veto do presidente da República à desoneração da folha de pagamento. Para isso, eu vou receber aqui no Jornal Jovem Pan o presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, que é o Renato Correia. Renato, seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui nesta noite. Gostaria primeiro que você trouxesse a sua análise sobre a desoneração da folha de pagamento, o que esse veto do presidente simbolizou para a categoria que você representa e de que forma que isso pode ou não trazer, ou prejudicar a economia da forma como apontam os parlamentares que defendem essa proposta. Boa noite. Boa noite, Evandro. Boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite de estar aqui. É um tema realmente muito importante para a construção civil. Eu tenho que lembrar, no primeiro momento, que a construção civil participa com 3,2% do PIB no Brasil. Se comparar com os BRICS, por exemplo, México é 7,5%. E é um serviço essencial. Basicamente, nós temos que oferecer habitação, saneamento, infraestrutura para um país que tem esse nível de participação da construção no PIB. Exatamente 3,2%. Então, por ser um serviço essencial, a gente entende que ele não pode ser onerado, porque já tem uma dificuldade grande de crescer e de entregar aos brasileiros. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é da segurança jurídica, por exemplo. Você tem uma base orçamentária que vem se repetindo aí desde 2012, e são sempre trabalhos de longo prazo, a construção civil nunca é de curto prazo. Então, você, no meio do caminho, muda uma regra de empreendimentos que já iniciaram. Então, esse é um outro ponto. Você tem um terceiro ponto que a gente não compreende muito. A gente sabe que o Brasil é um país que tem muita informalidade na mão de obra. Então, quando você tributa a base da folha de pagamento, você deixa de tributar um universo da informalidade. Quando você tributa pela receita, que é o que a desoneração permite, você consegue capturar a receita da informalidade, o que a gente acha positivo, por isso também e a gente defende que possa manter a desoneração. E por fim, para tentar ser bem sucinto, tem a questão do aumento de custo e de prejudicar o fluxo de caixa da empresa. Você demanda mais recursos ao pagar diretamente em cima da folha de pagamento, você desencaixa mais rápido. Então, você tem custos financeiros maiores na empresa. E quando aumenta o custo, você tem 3 janelas de saída, você pode reduzir o custo, gerando desemprego na mesma proporção. Você pode aumentar o preço, que gera inflação e ou dificuldade do acesso a um bem e serviço essencial. E, por fim, você faz uma análise da viabilidade de novos negócios. E se ele é menos interessante, provavelmente você não vai empreender e vai deixar de gerar novos empregos. Então, eu acho que nós entendemos que para o Brasil é melhor que a desoneração permaneça. Ô Renato, nessa semana eu ouvi de alguns analistas críticos da desoneração, diferentemente de você, que as empresas já sabiam que isso tinha um prazo para começar e um prazo para acabar. Então elas não poderiam afirmar que elas foram pegas desprevenidas ou de surpresa, porque a desoneração foi implementada lá atrás e as empresas poderiam ter se preparado para o fim desse benefício. Embora o Congresso tenha aprovado novamente, prorrogado, e por isso as empresas contavam que daria certo, ou que talvez o presidente da República não fosse vetar. Como é que você enxerga essa crítica de que, de alguma forma, teria faltado planejamento por parte dos setores ao entender que essa desoneração poderia durar para sempre ou ser renovada, mesmo sem saber se isso aconteceria de fato? Muito boa pergunta, mas a primeira argumentação que eu digo é o seguinte: ela foi aprovada maciçamente na Câmara e por um rito sumário no Senado. Então, a percepção dos representantes da sociedade é que isso deva continuar com muita força. Eu acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto importante é que o Brasil precisa caminhar no sentido da modernidade, de não tributar
o trabalho, né? Quando você tributa o trabalho, você inibe contratação. O mundo já percebeu isso, né? E você tem outras formas de gerar receita com o aumento da atividade econômica e por aí vai. Então, eu acredito que esses dois argumentos, né, da gente ir no caminho da modernidade, que na verdade era conseguir expandir esse conceito para todas as atividades econômicas, né? Você não deve tributar o trabalho. Essa é a nossa leitura e a resposta a quem está pensando diferente nesse momento. Sim, Renato, interessante. Eu vou passar agora a palavra ao Adriano Cerqueira, nosso comentarista, que quer participar da entrevista também. Vai lá, Cerqueira. Boa noite, Renato. Eu gostaria de saber se vocês têm algum estudo projetando que tipo de impacto imediato esse veto, caso venha a ser, né, retirado pelo Congresso, perdure. Tem algum estudo nesse sentido? A gente pode fazer algumas avaliações preliminares, né? Essa questão de calcular quanto de emprego se cai, se gera, são vários fatores. É muito difícil você isolar um fator e conseguir um resultado. Mas a gente pode imaginar o seguinte: na construção civil tem 2.600.000 trabalhadores com carteira assinada, tá certo? Se a gente imaginar que esse impacto direto, foi feito um cálculo preliminar no custo unitário básico da construção, que é o CUB, né, a parte do impacto na mão de obra seria de 10%. Então, se apenas 25% dos empresários optassem por mitigar na mão de obra esse impacto do aumento de custo, porque nem todos poderão fazer isso, mas vamos substituir por equipamento, máquina automatizada, tomar alguma providência para compensar um aumento imprevisto desse custo. Seriam 70.000 empregos no ano. Então, é um impacto realmente significativo. Ô Renato, tem também especialistas que defendem que todos os setores sejam beneficiados pela desoneração e não apenas os 17 que estão incluídos nesse projeto até agora. Você concorda com isso? Como conceito, sim. Nós defendemos o conceito de não tributar a mão de obra para todos, né? Agora, isso tem que ser feito de uma forma planejada, né? Isso não pode ser feito de forma abrupta. Por isso, a gente ainda defende que, se já temos 17 setores funcionando dessa forma, se o Congresso maciçamente entende que é o melhor caminho, a gente devia ter um planejamento para que outros setores pudessem também estar nesse regime. Não ser um regime especial para 17 setores, mas um regime geral. Renato, nessa semana eu conversei também com a deputada federal Anne Ortiz, que é a relatora dessa proposta na Câmara. E ela mencionou que está trabalhando na possibilidade de propor um projeto que torne obrigatória ou permanente a desoneração da folha de pagamento. É uma medida que vocês apoiam nesse momento? Olha, a gente vê com bons olhos essa questão de não tributar a folha de pagamento. Então, acho que nós temos que romper esse paradigma, nos planejarmos para isso. Então, eu não conheço em detalhes o projeto, mas conceitualmente é um projeto que a gente apoiaria, sim. Renato, eu agradeço a tua participação conosco aqui hoje. Deixo claro que o espaço estará sempre aberto. Até a próxima. Muito obrigado pela oportunidade. Boa noite a todos. Boa noite. Cerqueira, obrigado por enquanto. Já conversamos mais.